Seus fundos imobiliários estão caindo e você já está pensando: será que eu vou perder meu dinheiro? Será que os fundos que eu comprei estão com algum problema? Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê os fundos imobiliários estão caindo e se ainda vale a pena investir em fundos imobiliários. Eu também vou te mostrar uma lista com os 10 fundos imobiliários que mais se desvalorizaram nos últimos meses. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei e aqui eu falo sobre investimentos, ações e também fundos imobiliários. Então se você é novo por aqui, já deixa o like e se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Eu estou postando segunda, quarta e sexta às 18 horas. Então deixa o like e me ajuda a fazer com que o canal continue crescendo. Olhando aqui para o gráfico do IFIX, a gente consegue ver que nos últimos 5 dias ele caiu 2,99%. E se a gente olhar nos últimos 12 meses, vemos também muita volatilidade. E olhando para o Ibovespa também não é muito diferente. No último mês já caiu 6,28%. E se a gente colocar o gráfico nos últimos 12 meses, a gente consegue ver também muita volatilidade, um sobe e desce a toda hora aqui do índice. E por que os fundos imobiliários estão caindo? Por que o mercado em geral está caindo? Bom, o principal motivo é o cenário político e fiscal do nosso país, que gera muitas dúvidas nos investidores. A gente não sabe como vai ser a inflação e nem a taxa de juros no próximo ano. E com isso as pessoas vendem as suas cotas, as suas ações, pegam o dinheiro e vão para a renda fixa, justamente pelo medo de não saber o que vai acontecer com a economia aqui do nosso país. Algumas notícias, como a aprovação da PEC, do estouro de teto de gastos, e também alguns ministros anunciados pelo novo governo, não caíram muito bem para o mercado. Isso tudo ajudou com que as cotações caíssem e houvesse essa queda generalizada aí, tanto nas ações como também nos fundos imobiliários. E agora eu vou te mostrar uma tabela com os 10 fundos imobiliários que mais caíram nos últimos 60 dias. Bom, o fundo imobiliário que mais se desvalorizou nos últimos 60 dias é o XPPR11, com uma desvalorização de 19,15%. O segundo, o RDPD11, que caiu 18,35%. O JSRE11, um fundo já bem conhecido aqui no mercado, também caiu 15,12%. XPCM11, outro fundo bem conhecido dos investidores, com queda de 13,18%, BRCR com 12,25% de queda, o HFOF, um fundo de fundos bem conhecido também no mercado, caindo 11,1%, o RBRS11 caindo 10,75%, SARI11, outro fundo bem conhecido dos investidores, muita gente investe nesse fundo, caiu 10,06%, ABT11 caindo 9,94%, e o CPTS11, outro fundo que também muitos investidores gostam, caindo 9,56%. Então houve essa desvalorização aí na maioria dos fundos imobiliários nos últimos 60, 30 dias por aí. Mas será que ainda vale a pena continuar investindo em fundos imobiliários no ano que vem? Dá para a gente continuar investindo ou será que é muito arriscado? Segundo alguns gestores, os fundos imobiliários estão baratos para 2023 e podem ser uma ótima opção de investimento para quem está procurando valorização e também ganhar bons dividendos. E eu também concordo com esses gestores. Na minha opinião, é a hora sim de você investir em fundos imobiliários e aproveitar que eles estão baratos. Assim você vai conseguir ganhar na valorização das cotas e também com os dividendos no futuro. Essa é a minha estratégia de investimentos. Eu procuro fundos imobiliários baratos, que pagam bons dividendos e têm um portfólio diversificado. É isso que eu venho fazendo já há mais de 4 anos e estou conseguindo um bom resultado com a minha carteira de fundos imobiliários. Mas não é porque está barato que você deve comprar. Não é porque um fundo está com bom desconto que ele seja um bom fundo. A gente tem que entender o porquê esse fundo está barato, para a gente não acabar caindo naquele velho ditado de comprar gato por lebre. Eu separei aqui 3 fundamentos, 3 coisas que você precisa olhar antes de comprar um fundo imobiliário para ter certeza que ele não está com nenhum problema no seu portfólio ou na sua gestão e não acabar cometendo um erro e perdendo dinheiro. E a primeira coisa que você deve olhar antes de comprar um fundo imobiliário é a vacância, no caso dos fundos imobiliários de tijolo. Eu peguei aqui como exemplo a vacância do HGBS11, que é um FII do tipo tijolo que investe em shopping center. E olhando aqui para a vacância do HGBS11, a gente consegue ver que ela está em 6,5%, que é uma vacância saudável. Até 8, 10% é uma vacância saudável e tranquila para você investir. Acima disso já começa a ficar um pouco mais arriscado. A segunda coisa que você deve olhar antes de comprar um fundo imobiliário para não ser enganado é o portfólio. Você tem que ver quantos ativos aquele fundo possui no portfólio. Um fundo que tem apenas um imóvel ou que está
com seus imóveis em apenas uma única região é muito perigoso, é muito arriscado. Pois se houver algum problema com aquele inquilino que está naquele imóvel ou algum problema na região, até uma mudança de leis na região em que o fundo está localizado, você pode acabar ficando sem receber dividendos. E se você não receber dividendos, você não tem motivos nenhum para investir em fundos imobiliários. Eu peguei aqui como exemplo o portfólio do HGBS 11. A gente consegue ver que o fundo possui 17 ativos em 5 estados diferentes. Então isso daqui mostra que o fundo é muito seguro para se investir. Afinal, se tivermos problemas com um imóvel, ainda vai sobrar 16, então não vai impactar muito os dividendos do fundo. E também nas regiões, 5 estados diferentes, se tivermos problema em uma região, não vai impactar muito também o resultado do fundo. E a terceira coisa que a gente deve olhar em fundos imobiliários para não cometer erros é o histórico de dividendos. O que a gente procura são fundos imobiliários que pagam dividendos recorrentes e que não ficam com aquelas grandes oscilações. Por exemplo, em um mês o fundo paga 20 centavos, no outro mês ele paga R$1. Aí no outro mês ele vai lá e paga 30 centavos, no outro mês R$1,50. A gente quer procurar aquela linha reta e, se possível, aquela linha crescente, dos dividendos crescendo sempre ali no longo prazo. O HGBS 11 é um fundo que tem um histórico já bem grande aqui na nossa bolsa e a gente consegue ver o gráfico bem certinho dos dividendos. Olhando aqui, a gente consegue ver o gráfico desde o ano de 2009, abril de 2009 até novembro de 2022. E se a gente olhar, a gente vê que ele não deixou de pagar dividendos em nenhum mês aí dentro desses anos que ele está na bolsa. Ele teve algumas pequenas oscilações, principalmente aqui no ano de 2020, por conta de todo aquele problema, os shoppings foram fechados. Mas mesmo com os shopping centers fechados, ele conseguiu pagar dividendos, claro, bem abaixo, mas ele não deixou de pagar dividendos nenhum mês. Isso aqui mostra que é um fundo sólido, um fundo que tem uma gestão muito boa, que consegue administrar muito bem esse fundo. E outra coisa interessante de se olhar é que ele conseguiu se recuperar muito rápido, já voltou a pagar os dividendos que pagava aqui antes de todo aquele problema lá de pandemia. Então vamos fazer uma conclusão aqui. As 3 coisas que você precisa olhar em um fundo imobiliário para você não cometer erros. Primeiro é olhar a vacância. Queremos fundos que tenham uma vacância baixa ou até mesmo nenhuma vacância. Segundo, olhar o portfólio. Queremos fundos com o máximo possível de imóveis, o máximo possível de diversificação. Terceiro, olhar o histórico de dividendos. Queremos aqueles dividendos em linha, se possível até crescendo no longo prazo. E depois disso tudo, concluímos que sim, é a hora de se investir em fundos imobiliários, mas com muito cuidado. Lembrando sempre de procurar bons ativos que pagam bons dividendos para a gente não acabar perdendo o nosso dinheiro. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.